Todos têm na vida um sofrer sem par. Oh, fazei a todos vossa luz brilhar. Ser o sol brilhante, vida e luz gozais. Dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois do céu recebe o bom Deus favor, quem do céu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos, como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Uma boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Quero saudar especialmente então aos membros que participam deste momento e também saúdo a todos que se unem a nós então nesta noite, que nos visitam participando então deste estudo bíblico então nesta noite. É com muita alegria que estamos aqui, né, e juntos assim queremos louvar, adorar o nosso Deus, queremos meditar na sua santa palavra. E hoje com a temática, né, o quinto mandamento, que diz: não matarás. Esse é o tema do estudo então desta noite. Semana passada foi o quarto mandamento, dirigido pelo teologando Gabriel Fernando Hartmann. E hoje então nós seguimos então com o estudo sobre o quinto mandamento. A saudação especial a Gessi Folmer, Cleia Eberhardt, também a Esther Tomé Loureiro, né, muito bem-vinda. Jussani Rieger, boa noite. Ilse Miller, é bom estarmos juntos, né? Veridiana Schneider, saudação especial também a Jurema Schneider, Desmar Dente, muito bem, aí, né, a família Blau, né, forte abraço, né, a família Blau. Claudete Erdmann também, né, lá do Larias, que bacana estarmos juntos aí, né, Claudete? Então, vamos lá. Então, sexta-feira, culto no Larias, às 19 horas. Então, voltamos aí, né, com os cultos também no nosso ponto de culto, Olarias. Assim como amanhã à noite acontece o culto em Cruzeiro do Sul. A saudação também especial aí a Márcia Elisa Daman, Clair von Millen, Márcia Ritter, Vilma Becker, Hildegard Martins, Márcia Bonenberg, a Nelci Blau, né? Muito bem, muito bem-vindos. Yasmine Bangemann, Danila Schneider, né? A Jaqueline Miller, então tá ok, né? Eu vi também a saudação aí do nosso vice-presidente, o Astor da Silva. Obrigado a todas as homenagens, todas as bonitas palavras recebidas também no dia de hoje, dia que Deus me concede a graça de completar então os meus 50 anos de idade. Louvo a Deus por isso, né, por tudo que Ele fez e faz por mim, por ter me escolhido para nascer e ter me dotado de dons e potencialidades e me assistido e dirigido pelo seu Santo Espírito, servindo sempre motivado no amor e na graça aos seus santos propósitos. Então, um abraço carinhoso a todos, membros aí da congregação, a todos aqueles que também dirigiram palavras carinhosas de incentivo, trazendo um abraço também para mim, então, neste dia. Saúdo também o Alexandro, né, a Cristiane, né, o Olávio Bals, né, o Adelar Freeling, a Juliana Ramires, Eduarda Kremer, né, a Hildika Koch, né, com certeza parceira aí, sempre presente. Forte abraço, dona Hildika.
né? Logo, logo poderemos estar todos juntos, nos abraçando, revivendo e talvez muitos bons momentos que já tivemos juntos no amor e na graça de Deus. Marlene e Gino também, um abraço. Rudy Lamp, né? Charles Miller, Nilce Schmidt, pessoal lá do Panelinha, Dr. Maurício Cardoso, Eri Vander, lá de 3 de Maio, né? O Ginter e a Neuza Deckman, lá também de 3 de Maio. Muito obrigado aí, as palavras carinhosas, né? Também aí de me parabenizando pelo aniversário, né? Seu Egon Cell, né? Olha a satisfação lá de São Lourenço do Sul, sempre presente conosco. Agnes Mantai, né? A Ruth, o Rudy, Schneider, forte abraço. Liege Kaiser, que bom, Liege, olha que bom. Seu Nelson Eberhard, forte abraço lá do interior, lá de Cândido Godói, né? Então, adiante de Santa Rosa, um abraço também a Ana Scaravonato Lamp, que participa também do estudo conosco, né? O Leomar Forpagal, obrigado, Leomar, um abração para ti e para a esposa, Neuci Brito, Eloir Hirt e Yolanda, Duarte Rufino. Com Deus e Jesus Cristo podemos tudo, ou seja, Deus pode todas as coisas, e como é bom ter esse Deus maravilhoso, então, na nossa vida. Abraço a Sheila Hirt, enfim, essa família bonita, amada, né? Que Deus abençoe a todos, que se unem também a nós aqui, nesse momento do estudo, e que participarão também do estudo, quem sabe, posteriormente, porque ele fica disponibilizado aí também no YouTube depois, aliás, fica aí disponibilizado no Facebook, depois também nós colocamos também no YouTube aí, né? Dejair Márcia Guiche, então boa noite também para vocês aí, né? Então, muito bem, né? Marina Trom, um abraço, muito obrigado também, né? Altair Drexler, lá de Esperança do Sul, olha que bacana, né? Um abraço também ao Cristiano Talamini, abraço para ti, a Ângela, né? Enfim, a família, né? E Deus também abençoe sempre vocês, e bom estarmos aqui. Obrigado, seu Nelson Eberhard, né? Um forte abraço para todos vocês aqui, sintam-se abraçados, cumprimentados então nesta noite. Nós queremos aqui dar sequência nesse momento, falando com o nosso Deus em oração. Queremos juntos orar. Convido você aí na sua casa a fechar os olhos, juntar as mãos, baixar a cabeça e assim, em sinal de humildade, de reverência, falarmos com o nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui reunidos para mais um estudo bíblico. Queremos, na ação de Teu Santo Espírito, crescermos no conhecimento, crescermos na fé, sermos relembrados e fortalecidos naquilo que Tu dizes a nós, especialmente com relação ao 5º mandamento. Queremos neste momento, a Deus, Te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós, por podermos estar aqui juntos, pelos muitos motivos que cada um tem sempre para Te louvar e Te agradecer. Neste momento também, ó Deus, Te pedimos perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Queremos crescer nos frutos que Tu esperas de nós, diante da Tua igreja, diante da família que Tu nos deste, diante da sociedade, no mundo em que nós vivemos. Então, nesse momento, ó Deus, colocamos também diante de Ti a vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos, e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Sabemos que o Teu amor por nós é muito grande. A prova deste amor é Jesus, que garante para nós o céu um dia e que garante que aqui nós vamos estar na Tua presença em todos os dias e momentos. Que possamos servir mais e melhor aos Teus santos propósitos, conforme Tu nos chamaste e diriges os passos e a vida, certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção hoje e todos os dias. Amém. Queremos neste momento, então, cantarmos, em preparação ao momento do estudo, então, mais um hino, né? O hino 162 do Inário Louvai ao Senhor. Hino 162, Amarás.
Senhor teu Deus, de todo coração, ao entendimento amarás, sim amarás, teu irmão também, ama de coração, com a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amarás o Senhor teu Deus, ama de coração, de todo o coração, ao entendimento amarás, sim amarás, teu irmão também, ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Muito bem, gente, né? Saudação também a Silvia Rauenstein, né? O seu Ayrton Rauenstein e todos aí, né? A Sofia também, né? Com alegria, vemos vocês aqui participando do estudo. Também o Alexandre Gonçalves, forte abraço, Alexandre, né? A Elaine Spitzer também, que alegria estarmos aqui juntos, dona Elaine. Uma satisfação muito grande, muito bem-vinda também. Obrigado, dona Agnes, também Eloy Hirt e família, né? Que de forma tão bonita também pôde celebrar essa semana, né? Os 60 anos, né? No final de semana passada, os 60 anos do seu Ilmar Hirt. Forte abraço. Então temos muitos aniversariantes da congregação Cristo também no mês de setembro. Obrigado, né? O Lucas, Ellen, Fábio, Melânia, né? Bom estarmos juntos, né? Então, olha só, né? Então a Sheila aí, né, tá de aniversário, então na semana aí, né, dia 24, depois de amanhã, né, Sheila? Forte abraço também para ti. Né, Dona Verna Gitz, também satisfação em estarmos juntos. Marli Nyland, Rabi Streister. Né, olha só, isso é bom para treinar o alemão aí, né? Para dobrar a língua aí, os sobrenomes alemães. Né? Muito bem, bom estarmos juntos. Então, o nosso tema de hoje é o 5º mandamento. Lembramos que Deus, quando deu os mandamentos para nós, a primeira vez Ele colocou no nosso coração. Adão e Eva conheciam perfeitamente a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Quando Adão e Eva caíram em pecado, né, nós todos, como descendência, né, também nascemos agora e somos concebidos em pecado. Não tem como ser diferente, porque somos descendentes de Adão e Eva. Agora nascemos e somos concebidos em pecado. Perdemos aquele conhecimento da lei de Deus porque o pecado confundiu dentro de nós essa lei escrita no coração. Por isso, ora, o ser humano natural não sabe direito o que é certo, errado, o que se deve fazer ou deixar de fazer. Ele tem resquícios desta lei. Por isso, até os não cristãos sabem, né, um pouco, têm alguma noção, ou seja, tem um senso daquilo que Deus colocou no seu coração. Agora, somente o cristão tem restabelecido e reconstruído a nação do Espírito Santo, aquilo que está no coração, no estudo da própria palavra, porque Deus deu os mandamentos ao seu povo, por intermédio de Moisés, em 2 tábuas. Né? Em Êxodo capítulo 20, nós temos lá registrado, então, a primeira vez que Deus dá os mandamentos novamente, numa aliança eterna de amor de Deus, então, com o seu povo. Os mandamentos da primeira tábua, o primeiro, o segundo e o terceiro. Onde Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. E o segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Usar o nome de Deus apenas para orar, louvar e agradecer.
Terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso. Ou seja, não podemos desprezar a pregação e a palavra de Deus, mas considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. O quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa e o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Que bacana, né? Honrar pai e mãe, honrar pais e superiores, nos traz uma promessa de Deus, irmos bem na vida, né? E termos longa vida sobre a terra. Que promessa bonita Deus traz então para nós. E quão importante é o respeito aos pais e toda a autoridade, né, na terra. Claro que o limite da obediência à autoridade é a vontade de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. E o quinto mandamento. O que diz o quinto mandamento? Você sabe? Você aí de casa sabe o que diz o quinto mandamento? Não matarás. O que significa isso? Você sabe o que significa isso? Não matarás? Na explicação de Lutero, no Catecismo, nós lemos, né, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo. Né? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo. Mas devemos ajudar-lhe e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Então, esse é o quinto mandamento. E aí eu pergunto para você aí, né, você de casa, né, você já matou alguém? Quantas pessoas você já matou já? Bom, talvez para alguns essa pergunta já é presente. Eu gosto dessa pergunta, é uma pergunta importante. E se eu disser para vocês que eu já matei, vocês acreditam? Pessoas? Não estamos falando de outras coisas. Estou falando justamente de pessoas. Você já matou pessoas? Eu já matei. É muito triste, mas infelizmente é a verdade. Matei muitas pessoas. O pior, ainda vou matar muitas pessoas mais ainda. Terrível, não é? Mas infelizmente é verdade. Talvez você possa pensar, puxa vida, o pastor, né, matou pessoas e está aqui agora dirigindo o estudo da palavra para nós. Talvez não assim como você tenha pensado, ou muitos talvez tenham pensado, né? Mas nós, ora, matamos pessoas em pensamentos, em palavras, em atitudes. Então nós podemos, ora, matar pessoas em pensamentos. Quando a gente pensa, né, coisas ruins com relação ao próximo, então nós estamos matando. Ou talvez desejando, né, coisas ruins para o próximo. Estamos matando em pensamentos. É verdade que talvez as pessoas não vão ficar sabendo disso. Nós podemos matar também com palavras. Ou seja, quando nós usamos palavras que machucam, ferem, cortam o coração, talvez agridem, né? Nós matamos um pouco as pessoas. Ou seja, podemos matar pessoas com palavras. Ou matar pessoas, quem sabe, com atitudes que fazemos. Ou até deixamos de fazer. Portanto, infelizmente, é preciso eu dizer aqui como pastor diante de vocês que eu matei muitas pessoas em pensamentos, palavras e atitudes. E é preciso dizer o seguinte, você também, querido irmão, querida irmã, que participa do estudo dessa noite, infelizmente também já matou em pensamentos, palavras e atitudes, porque essa é a realidade de todos os seres humanos. Lamentavelmente, esta é uma verdade. Eu lembro que, falando no estudo da instrução de confirmandos recentemente, né, explicando o quinto mandamento, ao primeiro ano, aí eu lembro bem que depois de perguntar também se havia matado, não, aí a turma dizia, não, pastor, eu nunca matei, eu não matei ninguém, e não sei o que, né? E aí eu sentado mais à porta, e os alunos lá para dentro, assim, do nosso espaço, do pavilhão, onde é que acontece a instrução de confirmandos. E aí eu perguntei se haviam matado. Não, eles todos assustados com a pergunta, todos foram dizendo que não. Eu matei uma mosca, eu matei isso, matei aquilo, né? Mas nunca matei ninguém, não. E aí quando eu disse que eu matei gente, daí deu aqueles olhares, assim, de dúvida, de preocupação, né? Que bom que eu estava sentado à porta para ninguém fugir da instrução de confirmandos, né?
Mas aí depois eu expliquei o assunto, eles ficaram mais tranquilos. Ah, o pastor matou em pensamentos, palavras e atitudes. E eu disse, olha, vocês também já mataram. Em pensamentos, palavras e atitudes. Aí eu perguntei para eles se os pais deles já tinham cabelos brancos na cabeça. E aí eles disseram, olha, não, o meu tem, não, fulano tem, não, o meu não tem. Eu disse, bom, se eles têm cabelos brancos, talvez vocês tenham parte nisso. Talvez vocês já mataram um pouquinho deles também, por isso eles têm cabelos brancos. E aí eu perguntei para eles, sim, mas e o pastor que aqui está diante de vocês tem cabelos brancos já? Aí eu disse para eles, olha, se tem cabelos brancos, vocês talvez também podem ter parte nisso, também tem culpa nesses cabelos brancos. Aí um aluno olhando para mim, daí carinhosamente, né, ele disse, olha, pastor, né, me parecem mais cinza do que branco. Aí eu disse, muito bem, então tá ok, né, mas uma resposta muito curiosa, olha, parecem mais cinza do que branco, pastor. Como que dizendo, olha, mas acho que não, pastor, acho que nós não lhe trouxemos nenhum prejuízo. Mas, enfim, é um desafio interessante a gente pensar e ver que a abrangência justamente do quinto mandamento vai além daquilo que talvez normalmente se imagina e pensa. Certo? E o texto, então, que justamente diz, né, onde está esse mandamento, esse do capítulo 20, né, o versículo de número 13, né, que lá diz, né, claramente, então, o que é o quinto mandamento. Êxodo capítulo 20, lembrem que é a primeira vez em que Deus nos traz os mandamentos escritos, então, na sua palavra. Então, não matarás, a linguagem tradicional. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, não mate. Então, nem pensamentos, nem palavras e nem em atitudes, certo? Ou seja, não causar dano, mal algum ao nosso próximo em seu corpo, ou seja, não devemos fazer ou dizer coisa alguma pela qual a sua vida é tirada, abreviada ou desgostada, nem guardar ira ou ódio contra ele no coração. Ou seja, então nós podemos pecar em pensamentos, palavras e atitudes. Cito um texto bíblico de 1 João capítulo 3, versículo 15, que diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, todo o que odeia seu irmão é assassino. Se você tem ódio de alguém, tem raiva de alguém, você, diante de Deus, como Deus nos diz por intermédio do apóstolo, então você é um assassino. Ou seja, você está matando. Você está pecando contra o quinto mandamento. Sim, e o que eu faço quando eu tenho, de repente, raiva de alguém, tenho ódio de alguém? Como eu trato isso? Jesus nos aconselha a orarmos pelos que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Então digo a vocês que, além de meditar continuamente na palavra, sabendo que é uma atitude errada, né? E que me torna culpado diante do quinto mandamento, porque eu estou aí matando, ora em pensamentos, então orar pelo inimigo. Talvez no início a pessoa, quando tem um sentimento ruim por alguém, ela não consegue orar direito por ela, talvez até dizer o seu nome. Mas eu tenho certeza que quando seguir orando por ela, vai chegar um momento que não vai apenas mencionar o nome, mas quem sabe vai poder dirigir a palavra para alguém que nos faz o mal, ou traz prejuízo, ou alguém ao qual nós somos tentados talvez a ter sentimentos e cultivar sentimentos ruins com relação a essas pessoas. E eu tenho certeza que o amor de Deus vai transformando o nosso coração, tirando esses sentimentos ruins e construindo-nos a partir do amor a Deus, também no amor ao próximo e a superação dessas situações. E vocês podem ter certeza que quando um frasco guarda veneno, é o próprio frasco que é inutilizado. Aqueles que usam, por exemplo, certos, talvez até defensivos agrícolas ou outros produtos, ou podemos pensar em venenos que ora são armazenados, que são usados aí, talvez até para formigas, insetos, outras coisas. Ninguém vai querer usar um frasco onde tinha veneno para pôr leite, por exemplo, ou pôr alimentos, ou para pôr água. Por que não? Justamente porque esses frascos ficam inutilizados. Então, quando nós também guardamos no coração
estes venenos, que não vêm justamente da ação do Espírito Santo, mas que vêm justamente da vontade natural da carne, porque Jesus, em Mateus 15:19, ele diz: do coração procedem maus desígnios, ou seja, do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias e todo tipo de coisa ruim. Né? E podemos pensar que quando a pessoa vai cultivando sentimentos ruins, né, com relação aos outros, e ela segue cultivando esses pensamentos ruins, ela pode chegar ao ponto de cometer loucuras contra o seu próximo, o seu semelhante. Pode ser dentro da casa, pode ser fora, com relação a inimigos ou pessoas que nos fazem o mal ou nos perseguem. E quero lembrar aqui nesse momento que o primeiro assassinato registrado na Bíblia foi um irmão matando o outro. Nós temos em Gênesis capítulo 4, 1-16, a história de Caim e Abel. Né? Então, infelizmente, né, o primeiro assassinato registrado na Escritura aconteceu entre irmãos. Aí vemos como, de fato, isso é complicado. Né? Tem uma outra situação que, nesse momento, também quero citar. Né? O rei Davi, né, que tinha tudo, era abençoado por Deus. De repente, para se livrar, né, do marido da mulher com a qual ele tinha se apaixonado, tinha cometido adultério, né, o que ele faz? Né, para matar o marido de Batseba, Urias. Ele põe ele na frente da batalha e manda que os seus comandantes e soldados o deixassem sozinho para que ele fosse morto e depois ele pudesse se casar com Batseba, né, e o seu pecado ficar escondido. Infelizmente ele teve êxito, né, no assassinato de Urias. Mas Deus, no seu amor, o chamou ao arrependimento, né, ele colheu consequências dos seus pecados, mas Deus lhe oportunizou seguir, né, como rei do povo de Deus, sendo um instrumento muito importante dentro da história, né, do povo de Deus. E pensando, inclusive, justamente, né, dentro da história genealógica, dentro da história da genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, a partir do qual Jesus traz, a partir do qual, em Jesus, nós somos filhos de Deus para sempre, temos uma aliança eterna, então, com o nosso Deus. São riscos, cuidados interessantes que podemos ter. Né? Lembro aqui nesse momento também a história de Mateus, capítulo 27, onde nós temos registrado o suicídio de Judas. Então Judas, infelizmente, né, após pecar, né, entregar Jesus, trair Jesus, na vida ele fora levado sempre por uma fraqueza, o dinheiro. Infelizmente era a fragilidade dele, e ele ocupava um cargo importante diante dos discípulos, ele era o tesoureiro dos discípulos, e ele tinha justamente essa fragilidade do dinheiro. Depois ele vende Jesus então por 30 moedas de prata, e ele próprio depois acaba se autocondenando, né, se tirando a própria vida. É claro que tão grave quanto foi o pecado de Judas, foi o pecado de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus o havia avisado, assim também como havia chamado várias vezes Judas daquilo que estava por fazer. Sempre com certeza mostrando o seu amor, chamando ao arrependimento e oferecendo perdão. Infelizmente, né, Judas foi para o lugar que ele merecia, como diz a Escritura. Ele se autocondenou e foi para o lugar que ele merecia. Ele impediu o Espírito Santo de agir justamente aquilo que Deus esperava nele. Portanto, né, ninguém pode tirar a sua vida. Só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. Nós não podemos tirar a vida de ninguém, nem em pensamentos, nem em palavras e atitudes. Nem tirar a nossa vida, nem em pensamentos, nem em palavras e em atitudes. Só Deus dá a vida e somente Deus pode tirar a vida. É como diz o salmista no Salmo 16, nas tuas mãos estão os meus dias. Assim precisa ser. Ou seja, nas tuas mãos estão os meus dias. Os teus dias estão nas mãos de Deus. E nós devemos assim colocá-los nas mãos de Deus.
Então, diante justamente desse assunto, né, o quinto mandamento, questões polêmicas também elas surgem diante de nós. Por exemplo, o que é a eutanásia, né? Eutanatos, morte agradável. O que seria eutanásia? O eutanatos, morte agradável. O que seria isso? Traduzindo justamente, né, do grego então para o português. Mas eutanásia é tirar a vida de alguém, talvez querendo amenizar os sofrimentos ou abreviar os sofrimentos. Será que Deus é favorável à eutanásia? Alguém, por exemplo, um doente terminal que está em sofrimento, né, ou está numa situação difícil, complicada, nós, mediante a ciência, né, abreviarmos ou tirarmos a vida da pessoa. Será que Deus concorda com isso? Isso é possível? O que você pensa sobre eutanásia? E eu digo para vocês, Deus diz, não matarás. Deus diz, não matarás. O desafio da ciência é fazer tudo para salvar vidas. E Deus tem permitido a ciência avançar e nós podermos usar cada vez melhor, ou seja, talvez diminuindo a dor, ou talvez tirando a dor, ou amenizando justamente essa dor, mas deixando a vida nas mãos de Deus. Não falo de situações em que pessoas talvez já estejam, podemos dizer assim, em óbito, e onde se força, né, uma continuidade de vida, né, de uma forma talvez extremista, ou dentro daquilo que talvez já não seja mais aquilo que Deus espere, né? Ou seja, é um assunto polêmico, sim, mas o desafio da ciência é justamente defender a vida com todas as forças, ao máximo, né? Ou seja, não importando a condição financeira, porque talvez certas ações, decisões, em muitos contextos, podem ser diferenciadas, talvez pela questão financeira do paciente X ou Y, ou ele sendo importante ou não, tendo né, um destaque na sociedade ou não. Mas é interessante nós pensarmos sobre isso. Ou seja, Deus diz, não matarás. Né? E a outra questão com relação ao quinto mandamento, o aborto, né, permitido o aborto? Será que se pode tirar a vida de alguém? Por quê? Porque tem um dia de vida, a partir de quando se conta como gente, como ser humano? 3 meses? Um dia? Que nome nós damos a um bebê, talvez, que tenha um dia? Ou seja, que fora recém-concebido? Qual é a diferença de tirar a vida de alguém que tem um dia, ou que tem 3 meses, ou 50 anos, ou que tenha 80, ou 90, ou 100 anos, para Deus? Talvez para os seres humanos haja diferença, mas com relação a Deus não. Porque nós somos seres humanos desde a nossa concepção, importantes e amados por Deus desde lá. E o próprio Deus, no Salmo 139, fala de como Ele lá no ventre materno já nos formou, como Ele já cuidou de cada detalhe de nós, cada característica, cada peculiaridade, né, de nós como seres humanos. Por isso você e eu temos características únicas e próprias. Podemos pensar em irmãos gêmeos, né? Eles são diferentes. Eles podem ser univitelinos. Por exemplo, a minha esposa, né, ela tem uma irmã univitelina, que é a Nair, né? A minha esposa, a Nadir. Mas elas são diferentes, elas têm diferenças, muitas diferenças. E assim também poderíamos falar com relação, né, a cada ser humano. Cada ser humano é uma obra especial de Deus, você e eu. Nós não escolhemos as características físicas, nem dons, né, potencialidades, foi Deus que nos concedeu. É claro que temos responsabilidades quanto a desenvolver estas, pois as podemos desenvolver ou não, né? Agora, cada um é único e muito amado por Deus. E Deus tem planos com relação a todos nós. E o seu amor por nós é muito grande. E Jesus é a prova desse amor por todos. E Deus quer que a vida humana seja preservada. Hoje se justifica muito. Lembrem que nem tudo que é legal é moral, é justo.
Há situações em que talvez poderíamos dizer assim, né, que não há outra opção. Eu lembro de uma situação em que uma criança, infelizmente abusada, né, vamos dizer, ficou grávida. E aquilo virou notícia, polêmica na televisão. E alguns tolos, em nome de Deus, foram em volta do hospital chamar de assassinos aqueles que, infelizmente, tinham essa dura tarefa de executar, né, algo que precisava, naquela situação, ser feito. Porque ir adiante significaria a morte, tanto da criança que estava gestante, como também do bebê. Ou seja, não havia solução. Agora, alguns, em nome de Deus, ir em torno do hospital e chamar os profissionais de assassinos, todos deveriam chorar e se lamentar pelo que aconteceu, e não alguns usar isso como notícia, talvez para ainda alcançar mais fama, talvez nas redes sociais, ou querer chamar a atenção da sociedade para si, não se importando com aqueles que lá estavam sofrendo. Porque lá, com certeza, aquela criança precisaria ter todo um acompanhamento médico, todo um acompanhamento psicológico, espiritual, para que pudesse superar aquela situação tão traumática e difícil. Mas poderíamos falar de outras situações traumáticas, né, ao falar justamente sobre, né, aborto. Agora, será que essa é uma realidade sempre a melhor? Sabemos que não. Agora, como diz, resolver uma situação, uma consequência traumática, criando outros traumas, será que essa é uma solução? Com certeza que não. E sabemos que sempre haverão pessoas que irão querer, talvez, cuidar e amar crianças, que talvez alguns acham e talvez não tenham possibilidade de assistir e cuidar. Então a gente pensa, puxa, quão triste, quão horrível é alguém tomar uma decisão, né? É tão difícil, tão complicada, né, ao ponto de matar, né, alguém que seja do seu próprio sangue. Quão triste é essa realidade humana. Então é importante pensarmos, resolver um trauma, criando outro trauma, talvez maior. Quais são as consequências psicológicas para alguém que tira a vida de alguém no seu ventre materno? Não, ele é consequência, talvez, de situações traumáticas. Abusos, quem sabe. É difícil falar sobre isso. Agora, resolver uma situação traumática criando mais uma, adicionando mais uma a uma situação, com certeza não é o caminho. Deus diz, não matarás. E agora, puxa, o nenê não tem possibilidade de vida. Eu lembro de alguém, até no estudo da instrução de adultos, na noite de ontem, aqui presencial, na Congregação Cristo, em que alguém contou que, durante a gravidez da filha, teve um diagnóstico terrível. O médico, né, a partir das suas conclusões, diz, olha, o nenê vai nascer com problemas e precisa ser abortado. E os pais ficam chocados com isso. Mas, graças a Deus, eles buscam, né, e analisam, ou seja, vão adiante, buscam aconselhamento familiar, né, buscam orientação com outros profissionais, né, e mesmo, talvez, havendo situações de fragilidade, talvez de preocupação, mas fora comprovado em outros diagnósticos que não era essa a verdade. Ou seja, eles estariam tirando a vida de alguém em que jamais se justificaria uma atitude dessas. Ou seja, houve um diagnóstico errado, impreciso, e isso estava trazendo assim um horror, né, para os próprios pais, mas pela graça de Deus, eles não fizeram o pior daquilo que alguns acabaram sugerindo a eles que fizessem. Pois a criança, pela graça de Deus, é normal, né, e está feliz com a graça e a bênção de Deus junto dos seus pais, junto da sua família. Se eu lembrar da história de um dos maiores compositores da história da humanidade, né, pelo histórico familiar dele, não haveria outra possibilidade, ou seja, pelos problemas de família, pelas doenças, não haveria outra possibilidade exceto o aborto. Ou seja, haviam diagnósticos, haviam possibilidades, muitas possibilidades de nascer uma criança problemática e que o caminho seria o aborto. No entanto, né, esses pais seguem a gravidez e nasce um dos maiores compositores, Ludwig von Beethoven.
Se vocês já ouviram falar, não é mera coincidência não. Né? Mas pelo histórico familiar dele, ele teria que ter sido abortado. E se ele fosse nascer nos dias de hoje, talvez, ou né, se ele fosse numa gestação, estar numa gestação nos dias de hoje, talvez em muitos contextos ele teria sido assassinado. E era o maior, podemos dizer assim, dos maiores compositores, né? Alguém que fez história com relação à música clássica, né? E marcou também a nossa história. Né? Quem quiser saber mais pode pesquisar sobre a história desse grande músico, compositor. Então o aborto é um caminho. Não, mas o nenê vai morrer a partir do nascimento. Ele vai nascer, não tem condições de vida. Aí a questão que eu levanto, será que ele não pode ser amado pelo menos 9 meses? E uma outra questão importante. Será que esperar o nascimento do nenê para que ele possa ser batizado, marcado no sangue de Jesus, numa aliança eterna com Deus, não é um motivo suficiente para buscar enfrentar talvez os riscos e talvez até situações assim bem complicadas? Talvez, quem sabe, sim, indo até num óbito no nascimento, mas não pode ser estudada uma possibilidade de ele também ser marcado no sangue de Jesus? Vocês viram quão polêmicos são esses assuntos? Mas eles são interessantes. E quando falamos com relação à vida, qualquer assunto, lembremos, Deus diz, não matarás. E o suicídio? Eu posso tirar a minha vida? Você pode tirar a tua vida? Aliás, você já pensou nisso algum dia? Você já foi tentado a pensar em tirar a sua vida? Deus diz, não matarás. Só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida. E agora, né? Tirar a vida, a minha vida, eu posso fazer isso? Com certeza que não. Ninguém pode tirar a sua vida, porque a vida não nos pertence. Em primeiro lugar, ela não nos pertence porque pertence a Deus por criação. O pecado nos tirou de Deus. Agora, Deus nos comprou de novo por Jesus, no sangue de Jesus. Então, nós não podemos tirar a nossa vida em hipótese alguma, porque ela pertence 2 vezes a Deus. Primeiro, por criação. Segundo, porque Ele nos comprou no sangue de Jesus. E podemos dizer assim, em situações gerais, eu diria assim, tirar a vida é uma espécie de autocondenação. É muito terrível isso. Talvez, assim como Judas fez. Porque a nossa vida pecaminosa não é pior do que a de Judas. E a de ninguém. Mas nós não podemos tirar a vida de ninguém e nem a nossa vida. Em hipótese, em situação alguma. Não matarás. Se você já foi tentado, já pensou sobre isso, o que você deveria fazer? Em primeiro lugar, pedir perdão a Deus. E prometer, motivado no amor e na graça de Deus, não, eu nunca mais quero pensar nisso. Jamais quero fazer isso. Não quero pensar nisso, não quero fazer isso jamais, em hipótese alguma. Porque a vida pertence a Deus. E eu quero ficar firme e fiel até o fim para receber a coroa da vida eterna. Ah não, mas a vida está difícil, está complicada, então vou abreviar a minha vida já para ir para a eternidade. Sim, mas a gente sabe que na eternidade tem 2 lugares, um é o céu e outro é o inferno. Precisamos ficar fiéis em Cristo até o fim para recebermos a coroa da vida eterna. Via de regra, tirar a vida me permite entrar no céu? Eu digo para vocês que não. 99,9% das pessoas que tiram a sua vida, infelizmente, não têm a salvação, a vida eterna com Deus. Talvez agora você fique assustado com o que ouviu. Essa é a verdade, eu não posso minimizar isso como pastor. E dizer assim para você que não sou eu que julgo esse ou aquele ou aquela situação. A partir da morte, as pessoas já foram julgadas por Deus. Porque em Hebreus 9, 27 diz assim, nos importa morrer uma só vez, depois disso o juízo. Ou seja, é o céu ou é o inferno. Isso é Deus que define. E aí a pessoa vai para o lugar que merece. Que nem Judas foi para o lugar que merece. Ou seja, por ele, pelas suas atitudes, pelo seu pecado, pelo seu desprezo a Jesus.
Agora, em Cristo, nós vamos para o lugar que merecemos, não por nós mesmos, mas por Cristo, para o céu. E aí agora, eu lembro de alguém, um irmão na fé, né, que certa vez usou um seguinte exemplo. E eu quero contar esses exemplos para vocês. Diz assim, bom, se alguém quer se tirar a sua vida, deveria optar por morrer queimado aqui. Que situação horrível, né? Fazer uma fogueira, disse esse membro, e aí entrar dentro da fogueira. Se aguentar o fogo aqui, já emenda o fogo para o outro lado. Talvez no primeiro momento assusta o exemplo. Mas no segundo momento mostra para nós que isso é muito sério mesmo. É muito grave mesmo alguém atentar contra a sua vida. Tá certo? Eu não quero entrar em questões especiais, né? A gente sabe que muitas vezes pessoas que talvez são confundidas e se acham que tiraram a vida são vítimas talvez de alguém. E isso é muito triste e horrível. Talvez que acabam não sendo comprovadas situações. Mas dizer assim que, lembrem o seguinte, sim, puxa, eu posso ter esperança de encontrar no céu alguém que se tirou a vida? Bom, lembram, 99,99% não. Mas para Deus 0,01 é bastante coisa. Então nós, em Cristo, temos alguma esperança. Porque a gente não sabe o que pode ter acontecido até aquele momento, né? Em que isso aconteceu. Daí talvez você pense, puxa vida, eu tinha uma esperança muito grande de encontrar, talvez, fulano, beltrano, uma pessoa querida minha, da minha família lá no céu. Mas infelizmente a minha esperança é pequena. E talvez você sabe por que você tem essa esperança pequena. Se eu lembrar de familiares queridos, né? Eu lembro do meu finado avô, um dos meus avós, que falava, ou seja, não acreditava em Deus, ou seja, dizia que não se acreditava em Deus. E aí eu lembro, quanto a minha mãe falava sempre de Jesus para ele e se preocupava com isso e buscava testemunhar a sua fé. Então, se eu pensar pelo que talvez ora eu ouvi, eu vou dizer, puxa, eu acho que ele não está no céu. Mas talvez pensando, puxa vida, com todos os testemunhos de fé, de Cristo, para ele até o fim, quem sabe eu tenho essa esperança, posso ter essa esperança. Pode ser menor, pode ser pequena, sim, mas eu tenho essa esperança, você pode ter, a esperança. Por quê? Porque nós um dia vamos alcançar a salvação, a vida eterna, somente por Jesus. Mas quero dizer para vocês o seguinte, de todas as pessoas com as quais falei após tentativa de suicídio até hoje como pastor, eu lembro de algumas situações, nenhuma que eu saiba depois houve novamente uma tentativa de suicídio. E eu percebi que a maioria das pessoas que tentaram o suicídio buscavam fugir de sofrimentos terrenos, da situação ou do contexto em que estavam vivendo, enfrentando. E muitos, quando eu disse sobre a possibilidade de terem ido para a condenação, se assustavam, ou seja, mostravam uma ignorância, um desconhecimento a respeito desta verdade. O risco que nós corremos nos dias de hoje, por exemplo, inclusive no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e digo para vocês que a Congregação Cristo, também junto com outras igrejas, já participou de momentos muito especiais aqui em Lajeado, em apoio ao Hospital Bruno Born, em campanhas especiais de prevenção ao suicídio, apoiando, ofertando para a produção de materiais que foram usados, ora, pelo próprio hospital aqui de Lajeado, foram usados nas igrejas, congregações, falando justamente, alertando contra esse risco, contra esse perigo. E é importante, então, a gente falar e alertar sobre isso. O risco é, por vezes, fazermos mais propaganda ou até incentivo a quem está frágil, dependendo da forma como se fala, do que realmente alertando e chamando a atenção para a gravidade a respeito do assunto. Uma das formas perigosas é amenizar esta atitude, ou esse pensamento, essa prática. Nós não podemos jamais diminuir a gravidade de um ato que atenta contra a vida de qualquer pessoa ou contra a nossa própria vida. Todo pecado, de fato, é grave, e somente em Cristo há perdão. E a salvação e a vida eterna. Bom, se alguém já foi tentado sobre isso, precisa pedir perdão a Deus e precisa buscar fortalecimento da fé, buscar atendimento médico, psicológico ou talvez até psiquiátrico,
para que possa enfrentar a situação de fragilidade. Porque as pessoas às vezes podem ficar tão cegadas e tomadas num contexto que não enxergam mais nada e não veem mais nada. E muitos assim querem fugir da realidade, ora para vícios, prostituição, drogas, bebidas, e por vezes, infelizmente, a própria depressão pode ser uma fuga da realidade como uma opção, muitas vezes por fragilidades espirituais. Mas também sabemos que essas situações podem advir sobre nós, talvez por doenças que possamos enfrentar, e aí sabemos que o cérebro são reações químicas, por isso agora precisamos tratamentos, remédios, ou às vezes deficiências alimentares, ou outros problemas podem trazer isso também. Então por isso eu digo para vocês, essas são as situações especiais, que com certeza Deus, se alguém acabar caindo numa situação errada, vai analisar muito bem e não vai ser injusto com situação alguma. Ou seja, no primeiro momento não podemos jamais abrandar ou minimizar um atentado contra a própria vida humana. Certo? Que acaba por vezes sendo incentivo em contextos familiares, em momentos difíceis e complicados da vida. Por isso, existem muitos contextos aqui também da nossa região, onde se estudava muitas questões e que alguns mitos foram derrubados. E vimos que está mais na questão cultural, familiar, ou seja, quando alguém já teve pessoas que optou por, talvez por se tirar a vida, acaba induzindo e muitas vezes outros familiares em situações complicadas a tomarem as mesmas atitudes. Ou seja, eu poderia falar a noite toda, poderíamos falar sobre isso e trazendo dados, relatos aí de estudos que nós já tivemos também. Lembro no Congresso de Jovens, aqui um tempo quando um psiquiatra trouxe uma maravilhosa palestra para nós, um ex-coordenador justamente da ala psiquiátrica do HBB, e me lembro assim, de dados assim, muito interessantes que foram trazidos e divulgados. Então falo com base a dados que não foram levantados pela igreja, mas que são importantes para nós lembrarmos. E com relação à vida, lembrem, só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. Se eu for tentado a isso, que eu peça perdão a Deus e força para vencer, e busque o tratamento e acompanhamento que eu preciso para enfrentar essa situação. Que eu não fique calado diante disso e não busque lutar sozinho contra o diabo, contra a minha fragilidade, contra talvez os problemas, talvez as próprias doenças que podem talvez trazerem situações de fragilidade, ou talvez até problemas até com relação à questão de estima, amor próprio e assim por diante. Certo? E também, como pastor, estou à disposição, quando alguém quiser conversar ou falar, estamos aí, e digo a vocês que muitas pessoas puderam já ser assistidas, e ouvirem da palavra de Deus e vencerem situações bem difíceis, complicadas, e viverem hoje novos dias no amor e na graça de Deus. Então não desanime nunca, querido irmão, Jesus te ama e está contigo, e nós podemos enfrentar toda e qualquer situação com a força que Jesus dá. Sozinhos nós não podemos, mas com a força que Jesus dá, sim. E Deus usa, ora, os irmãos, as irmãs, a própria igreja, e vai usar especialistas também, ora, de saúde, também na nossa vida. Poderíamos ainda falar sobre células troncos. Células troncos podem ser usadas? Deus diz, não matarás. Células tronco embrionárias, não. As outras células troncos, sim. São células de alto poder de reconstrução, de regeneração. Então essas podem ser usadas em tratamentos? Sim, existem estudos muito avançados com relação ao uso de células troncos, que têm trazido muitos benefícios, então, na área da saúde. Mas não embrionárias. Não, mas seriam células tronco embrionárias que seriam descartadas. Eu quero dizer para vocês, um erro não justifica outro. Ou seja, as células tronco embrionárias deveriam ter oportunidade de nascer, já que foram fecundadas. Isso seria o certo. Por outro lado, há tantas crianças precisando de um lar e de uma família. Podemos pensar cada qual na sua situação, na sua história, também na sua vida. E dentro daquilo que nós vemos, há muitos filhos precisando de uma família, muitas crianças querendo um lar, querendo uma família, onde vão ser amados, assistidos
e cuidados. Agora, olhando um pouco mais, eu quero destacar o seguinte, né? Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, um texto assim bem importante, que nesse momento também nós podemos pensar agora numa aplicação com relação até o 5º mandamento que diz não matarás. Eu vou convidar o Gabriel para vir aqui e ler para nós, então, o texto de Lucas 10, 25 a 37. A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Temos aqui a história, então, do bom samaritano, né? É interessante, né, o mestre da lei questionando Jesus. Vocês viram, muitas vezes eles buscavam pôr Jesus à prova, testar Jesus com relação aos seus ensinamentos. O que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem? Ou seja, Jesus foi questionado, e aí esse mestre da lei recebeu, então, como ele era mestre da lei, uma outra questão. E aí vemos a sabedoria justamente de Cristo. Ele, como mestre da lei, ele não poderia não poderia deixar de responder algo que diz respeito à lei, porque senão ele justamente mostraria que ele é frágil com relação à lei. Mas a resposta que ele dá é perfeita. Né? Amar a Deus sobre tudo, com toda a alma, com todo o coração, com todas as forças, com toda a mente, e amar ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz: a resposta está certa. Aí ele novamente insiste, né? É porque ele queria achar alguma coisa para condenar Jesus. Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano. E na história, né, pior, né, o que acontece? Religiosos passam por ele e não ajudam. E quem chega e ajuda, e acaba sendo próximo do do homem ferido, foi um samaritano, um considerado inimigo do povo de Deus. É ele que vem e faz tudo aquilo que deveria se fazer, em benefício do próximo. Lembremos que nós podemos pecar, ora, por comissão ou omissão. Omissão de socorro é crime. Não prestar socorro é crime. Claro, como é que a gente vai fazer isso nos dias de hoje? Ou seja, prestar socorro a alguém nesse momento ou naquele é perigoso. O caminho de Jerusalém para Jericó é um dos mais perigosos dos tempos de Jesus. Ou seja, um caminho repleto de assaltantes,
de armadilhas, de coisas ruins. E esse homem se dispôs a tudo isso. Riscos, talvez com relação à doença, com relação a assalto, com relação à violência. Mas por amor ao próximo, ele correu esses riscos e fez o que deveria. O que eu posso fazer nos dias de hoje? Claro, tem formas corretas, né, de fazer isso. Claro que se eu sou a causa de um acidente, omitir o socorro e fugir, isso é crime. Lamentamos que as leis muitas vezes acabam beneficiando a hora quem foge, não quem ora presta socorro. Lamentamos isso. Isso deveria ser revisto dentro das nossas leis. Claro que às vezes as pessoas acabam fugindo com medo de violência, né, ou coisa parecida, nas situações de desespero. Mas Deus sabe com certeza o que cada um faz. Deus esperaria que nós não nos omitíssemos e prestássemos sempre socorro. É claro que chegar diante de um acidente hoje, como é que se faz? Eu tenho que saber que existem formas de se fazer. Eu posso, de repente, agravar alguém que está ferido. Então, quem sabe a melhor forma talvez seja proteger o local para que a pessoa não seja ainda agravado o seu estado, né? Chamar a ambulância, o SAMU, ou profissionais habilitados, bombeiros, outros que têm formação, que têm conhecimento. Se eu não tenho para isso, há pessoas que têm. Bom, então essas pessoas são aptas para prestar socorro e assistir em situações especiais. Talvez a melhor forma, ora, seja chamar o socorro, né? Guardar e proteger. Então, são formas diferentes. E cada situação é uma situação diferente, mas Deus espera que a gente, como cristão, possa estar à disposição. Corremos riscos com relação a isso? Sim, infelizmente, ora, corremos riscos com relação a isso. Mas Deus espera de nós. Não somos salvos por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8 e 9. Mas as obras testemunham a nossa fé. E eu vou convidar o Gabriel para ler para nós um texto de conclusão para esse nosso momento de estudo. Palavras de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Mateus 25, 31 ao 46. O juízo final. Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro ou sem roupa, ou doente ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou dizendo: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna.
Muito bem, palavras justamente de Jesus, né? Lembrando aqui para a interpretação correta, né? Quem alcança a salvação, a vida eterna, no dia do juízo final, na hora da sua morte, no dia do juízo final, quem está com Jesus. Quem é bom para Deus? Quem está com Jesus. Quem está com Jesus produz frutos. Que frutos? Que demonstram o amor a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Então, em todas as situações de fragilidades, dificuldades, uns dos outros, nós queremos servir como instrumentos de Deus, refletindo o amor, né, que abraça, fortalece, ajuda, socorre. E lembremos, aquele que está em pé, cuide que não caia. Nos alimentemos continuamente na palavra, na Santa Ceia. E assim nós vamos conseguir também, com certeza, fortalecidos, enfrentar as nossas fragilidades, tentações, dificuldades, problemas, talvez traumas, talvez alguns que a gente nem sabe, talvez que a gente tem desde o ventre da nossa mãe. Mas eu tenho certeza que Deus, no seu amor e graça, vai nos assistir e fortalecer. Talvez você possa ter dificuldades, talvez, quem sabe, fragilidades, que são consequências e traumas que você já teve lá do ventre da tua mãe. E nem sabe, ou talvez outras situações que nós conscientemente não sabemos, mas que no nosso inconsciente pesam e trazem, né, dificuldades para nós. Mas lembremos, com a força que Cristo dá, você pode enfrentar qualquer situação. E nós, salvos por graça, por Jesus, mas a fé sem obras é morta. E quando Jesus diz, né, estive com fome e me destes de comer, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, eu estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Jesus estava justamente dizendo para você e para mim, a fé produz obras. Diante de todas as situações. E aí vemos situações de pessoas que na lei são condenados. Mas Jesus se põe ao lado daqueles que ora são condenados na lei pelos seus erros e pecados, talvez pelos seus crimes. Ele se põe ao lado de todos aqueles que sofrem consequências dos seus pecados. Ele se põe ao meu lado, quando eu sofro consequências dos meus pecados e de você, querido irmão, querida irmã. Jesus é o abraço de Deus para todo pecador arrependido. É o abraço de Deus para você e para mim. E é esse abraço que nós precisamos levar também para todas as pessoas que sofrem pelo pecado e pelas suas consequências. E que nós possamos, né, amar mais a Deus, que nós possamos amar mais a nós mesmos e amarmos mais o nosso semelhante, o nosso próximo, e refletirmos com os nossos pensamentos, palavras e atitudes esse amor de uns para com os outros. Eu sei que o risco de ser mal interpretado, né, ao falar, né, de assuntos tão polêmicos assim, complexos, é grande também aqui nesse momento do estudo. Mas se você nesse momento olhar justamente e prender os olhos em Cristo, que é o abraço de Deus para você e para mim, nós vamos ver que não é. E quando Deus diz não matarás, Ele não está nos pesando os ombros, mas Ele está justamente nos orientando e mostrando, né, qual é o melhor caminho para vivermos e sermos felizes. Ele está nos freando em pensamentos que não devemos ter. Né? Ele está nos mostrando também a nossa fragilidade e dependência de Jesus, inclusive para vencer os pecados e tentações. Ele está nos mostrando, de fato, que a nossa vida está nas suas mãos e numas mãos de amor. E nada melhor do que estar nas mãos de Deus. Querido irmão, querida irmã, foi uma satisfação muito grande ter estado com vocês aqui, também nesta noite, que você se sinta abraçado, fortalecido, que você possa sentir o amor de Deus por ti, e que você sinta o amor também de Deus, que Deus te traz pela tua família, pelos teus amigos, pelas pessoas que estão junto de ti. E que se nós, ora, precisarmos ser carregados no colo, que nem aquela vítima do assalto em que o samaritano carregou nos braços, lembre-se, Deus pode, de repente, usar um inimigo para nos carregar no colo, ou seja, um instrumento seu. Ou seja, Deus pode usar em Cristo um inimigo para nos carregar no colo. E para nos mostrar o caminho, talvez nos dar novas perspectivas, talvez nos trazer até ânimo e coragem. Ele pode fazer com que pedras clamem no teu caminho. Quando talvez irmãos e irmãs não puderem estar por perto, Ele vai usar pedras.
Ou seja, talvez pessoas que nem creem, mas porque Deus pode, né? Ou seja, mover grandes coisas. Fique com Jesus e fique bem, querido irmão, querida irmã. E obrigado mais uma vez, o carinho, as homenagens, as palavras bonitas, incentivo e consideração, apoio, também a mim como servo de Deus, como pastor. Muito obrigado também a todos vocês. Neste momento final, queremos cantar mais um hino e assim nos despedimos logo após, orando, e aí orando também a bênção em conjunto. Certo? Então nós vamos cantar neste momento o hino de número 81 do Inário, Louvai ao Senhor. Hino 81. Cristo disse: Vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo, precisamos do pão que é eterno. Cruzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Cruzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão. Pois eu sei, quem segura a minha mão é Jesus o Redentor. Falemos com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque em Jesus nós temos certezas tão bonitas nesta vida e para a eternidade. Obrigado também porque Tu vieste a nós com a Tua palavra para nos orientar e fortalecer na fé. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados e queremos, ó Deus, Te pedir perdão pelas muitas vezes que, ora, infelizmente matamos em pensamentos, palavras ou atitudes. Perdoa-nos e ajude para que jamais caiamos nas armadilhas que o diabo, o mundo e a nossa própria carne trazem sobre nós. Que jamais venhamos cair no desânimo ou no desespero. Sabemos que, infelizmente, o diabo quer a nossa ruína e a condenação. Mas que bom que em Jesus, com a força que Jesus nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Muito obrigado pelo Teu abraço que, ora, em momentos difíceis da vida Tu nos traz, na Tua palavra, no sacramento, e pelas muitas vezes que Tu usas instrumentos na igreja, na família e no mundo para nos abraçar. Que nós possamos também levar o Teu abraço em Jesus para o mundo, especialmente para as pessoas que vivem fragilidades, sofrendo consequências dos seus erros e pecados, pois sabemos que Tu te pões ao lado daqueles que sofrem as consequências dos seus erros e pecados, pois Tu queres o arrependimento de todos e levar a todos ao perdão, à salvação por Jesus, Teu Filho amado. Nas Tuas mãos nós nos colocamos também nesta noite. Guarde a todos e que possamos amanhã despertar renovados para o novo dia. Em nome de Jesus Cristo, único Salvador. Também, ó Deus, Te agradecemos por todos os aniversariantes desses dias. O Ilmar Hirt, que completou 60 anos na semana passada. Também, ó Deus, te agradeço neste momento, junto com os irmãos, pelos meus 50 anos neste dia. Por mais um aniversário da Sheila Hirt no próximo dia 24 e todos os demais aniversariantes que estão conosco. Que todos sintam o Teu amor, o Teu abraço e o Teu cuidado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.
Boa noite a todos vocês e até semana que vem, na próxima, então, quarta-feira, né, dia 29 de setembro, se Deus assim nos permitir, na sua graça e grande amor. Siga com Jesus e siga bem, cultos na Congregação Cristo no sábado às 18, também com transmissão pelo Facebook. E também no domingo de manhã às 9 horas. Sigam com Jesus e sigam bem. Sintam-se todos abraçados, cumprimentados. E até a próxima oportunidade. Amém.